Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brownie Fogo, o primeiro vídeo aqui desta terça-feira. A programação é a seguinte, vamos fazer um resumão sobre as últimas coisas que estão surgindo aí, obviamente, né, baseado nos assuntos que vocês mais me pedem lá no Instagram, por isso que é importante vocês me seguirem lá. Lá eu boto lá a sugestão de temas, né, para que vocês coloquem aqui para eu fazer. Então é o seguinte, cara, 3 assuntos diferentes, um deles surgiu agora pela manhã no Fogão.net, então se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Então é isso, cara, é importante a gente ficar por dentro aqui das coisas. E à noite, ao invés de a gente fazer um vídeo, né, eu vou fazer uma live primeiro, começando no Instagram, lá por volta das 8h30, quase 9 horas. Eu vou ficar mais ou menos uma meia hora, 40 minutos lá no Instagram e depois vou para o YouTube, só pra gente resenhar. Então, vamos embora aqui pro vídeo. Vamos lá, gente. Primeiro assunto, né, em relação à renovação do zagueiro Marcelo Benevenuto. Cara, a gente viu aí algumas situações de que o Marcelo estaria completamente acertado, né, a renovação do cara até 2023, algumas pessoas até falando que ele já tinha assinado, né, mas a verdade é que ele está apalavrado, ele está acertado com o clube, realmente acertaram valores, acertaram tempo de contrato, né, tudo que envolve uma negociação de renovação contratual de um grande jogador, né, que é o Marcelo, tem um potencial para isso, mas falta uma coisa, um detalhe muito importante, né, que a gente sabe que se não tiver isso, não tem a renovação de contrato, obviamente, a assinatura dele. Eu não sei a que pé anda, né, a situação também do Canu, né, se o Canu também já assinou ou se falta assinar também, mas é importante que o Botafogo ele corra atrás disso, né, porque se você tem apalavrado uma situação, mas você não consegue confirmar essa assinatura, é um problema. Então o Botafogo ele tem que concretizar, ele tem que empurrar a bola para a rede, né, então ainda mais se tratando do principal ativo do clube hoje, né, dando a entender que o Marcinho ele não continua, né, que ele não vai renovar, e o Marcelo realmente junto do Luiz Henrique, a grande chance um dia do Botafogo, obviamente no retorno técnico também, mas de um retorno financeiro daqui a alguns anos, né, numa futura venda, né, são 2 jogadores de altíssimo potencial, né, formados em categorias juvenis aí do Botafogo. O importante é frisar, mas por que não houve assinatura? Olha, eu particularmente vou confessar que não sei, mas não é algo muito simples de ser ditado, né, existem alguns detalhes, né, contratuais que não envolve, né, às vezes fica um pouco cru para o torcedor entender, mas é muito importante, né, a gente ficar por dentro disso. E o Marcelo, cara, o mais importante é que ele, nas suas redes sociais, né, nos seus contatos, né, com seus amigos, ele demonstra clara, né, vontade de renovar o seu contrato com o Botafogo. Quando saiu uma notícia de que ele estava encaminhando a sua assinatura, ele publicou no status dele, graças a Deus, né, glória a Deus, que tudo se encaminhe bem. Ou seja, ele está deixando bem claro, né, que ele quer continuar no Botafogo. Isso para mim é o mais importante, mas a assinatura, cara, é óbvio, tem que acontecer. Sobre o Marcinho, agora o segundo ponto aí que o pessoal me perguntou, né, e eu já tinha elucidado aqui, há algumas semanas eu fiz um vídeo, né, falando sobre essa situação do Marcinho, né, falando a respeito dessa proposta que aconteceu do Internacional por ele, né, que poderia ter sido, o Botafogo poderia ter vendido, se desfeito do jogador, e aí surgiram os valores, né, foram publicados ontem no Fogão.net, né, que os valores eles não tinham sido divulgados, a gente sabia da proposta do Inter, sabia do desejo do Inter de pegar o jogador, o Marcinho também tinha o desejo de ir para o Internacional, mas o Botafogo não aceitou. Aí vem uma versão daquilo que a gente tem aí da proposta oficial. E aí eu vou dizer aqui o que eu concordo e o que eu não concordo, né, do Botafogo ter recusado isso. Bom, de acordo com as informações, né, o Marcinho, ele teria recebido uma proposta, o Botafogo teria, recebido uma proposta pelo Marcinho de 5 milhões de reais por 50% do passe dele, ou seja, o Botafogo ainda manteria 50% do valor do passe do Marcinho, 55%, né, já que o Marcinho foi formado a vida toda na base do Botafogo, né, o Botafogo teria toda a lei de solidariedade, né, então ficaria ainda com um bom valor, uma boa quantia para uma futura venda,
pelo valor de 5 milhões de reais, né? O que o Botafogo queria, é o que o Internacional queria propor ao Botafogo, que de imediato o Botafogo viu até com bons olhos, né? Tendo em vista aí que o Botafogo estava precisando de dinheiro. E eu, particularmente, acho que por esse valor, talvez eu vendesse. Né? O que se torna até um pouco contraditório, né? Porque eu critico aqui quando o Botafogo não vende o jogador para a Europa, não vende para o grande centro, né? Porque aí abre as portas do Botafogo para o grande mercado, mas eu acho que existem situações e situações. Né? Por exemplo, o Matheus Fernandes, eu acho que o Botafogo tinha que ter vendido o Matheus Fernandes para fora. Embora o valor tenha sido um pouco alto, né, do Palmeiras na venda, a gente viu o que aconteceu. Um ano depois, o Matheus Fernandes foi vendido pro Barcelona, né, por um valor exorbitante. Então eu acho que o Botafogo ele tinha que ter vendido o jogador para fora, né? Dava tempo de preparar o jogador para vendê-lo para um time de fora e ainda ia ser uma vitrine, né? Porque ele ia jogar por aqui. Então você vendeu o seu produto para um outro clube brasileiro para ele faturar ainda mais com isso. Mas no caso do Marcinho, eu acho que eu compreenderia uma venda a nível nacional, né, para um time do Brasil e não um time de fora, né? Apesar de ser um jogador com potencial aí, um jogador que foi convocado recentemente pela seleção brasileira, a gente está falando de um jogador que estava quase terminando o seu contrato, né? Com um grupo que já teve problemas, né? O staff do Marcinho já teve problemas antigos com o Botafogo, né? Naqueles casos lá do alemão, lateral em 2016, o Botafogo sabia que ia ficar complicado renovar com o Marcinho, então era talvez a última chance de venda do Botafogo. Era isso ou nada, né? Então eu acho que o Botafogo ele tinha que ter negociado sim. Mas aí vem um outro, né? Vem um contraponto que é muito importante, que é algo que eu critico muito, é algo que eu elogiei a diretoria do Botafogo pela atitude. Por exemplo, com Gabriel Novaes, né? Lembra aquele centroavante que estava vindo para o Botafogo e o Botafogo desistiu porque o São Paulo pediu algo a mais, né? Pediu algo que não estava acordado. É um centroavante que estava no futebol espanhol, mas pertencia ao São Paulo. Então, né, de acordo com essas informações, basicamente que isso aconteceu no caso do Marcinho também. A informação que se tem, pessoal, é que no momento em que o Inter ofereceu lá, 5 milhões, 50% do passe do cara, o Botafogo ia avançar nas negociações, o Internacional parece que pediu para pagar um valor menor, né, pagar menos, não vou pagar 5 não, vou pagar só isso aqui, quero envolver um jogador aí numa troca de negociação, o Botafogo ficou puto e falou, assim eu não negocio, você combinou uma coisa, vamos fazer essa coisa. Então o Botafogo aí, por conta disso, encerrou as negociações. Aí, tendo esse contraponto, né, eu acho que o Botafogo poderia ter insistido, não, vamos pegar aqui pelos 5 milhões, cara, vamos fazer esse valor. Mas, né, a gente não sabe o que aconteceu de fato, né? Mas o Botafogo, ele simplesmente não negociou o Marcinho, talvez pela atitude do Internacional de tentar baixar um pouco o valor na proposta final. Eu, particularmente, acho que se isso aconteceu, o Botafogo se posicionou de maneira correta, cara, desculpa. Aí você... É algo que eu criticava muito no Noronha, no Anderson Barros, né? Você vendeu jogadores aí por qualquer coisa. Então, pelo menos você está valorizando o clube, porque aí qualquer jogador, né, aí vira uma fama no mercado, né? Qualquer jogador que o Botafogo esteja vendendo, os clubes vão conversar entre si e falar, cara, oferece isso aqui, mas aí no fim das contas baixa um pouquinho menos que o Botafogo sempre aceita. Então, nesse sentido, eu acho que o Botafogo não errou não, cara. Bom, gente, uma informação que surgiu agora pela manhã, publicada pelo Fogão Net, né, foi inicialmente, né, divulgada pelo Jorge Nicola, comentarista, jornalista da ESPN. O que acontece, gente? O técnico Alberto Valentim, demitido no Botafogo em fevereiro, né, parece que ele não recebeu o valor da multa rescisória ainda. O Botafogo ainda deve ao Alberto Valentim e também um valor referente às bonificações. Aí, para mim, é o mais bizarro, se for verdade, bonificações por ter mantido o Botafogo na primeira divisão. Cara, isso para mim é surreal, né? Para mim já foi um absurdo o Botafogo estender o vínculo com o Valentim, né, assinar um contrato até o fim de 2020, não colocar aquela rescisão amigável, né, que alguns inventaram que tinha, né, e na verdade não tinha nada. E além disso, o Botafogo aceitar uma bonificação por manter o clube na Série A, né, que não é a obrigação. Né? O objetivo, claro, era o Botafogo na Série A. Mas para mim, no mínimo, a bonificação, se tivesse que existir, e não teria que existir porque o Botafogo não tinha dinheiro para bonificação, né? E para você ver como é que funcionava o Botafogo, a gestão do futebol do Botafogo no ano passado, e funciona até hoje de certo ponto,
né? Mas eu acho que o Anderson Barros era pior. A situação do Botafogo gastar o dinheiro que não se tem. Mas eu acho que a bonificação ela tinha que acontecer. A missão é ficar na primeira divisão, tá? A missão é ficar na primeira divisão, manter o Botafogo na Série A. E uma bonificação ela pode acontecer se você classificar o Botafogo também para a Sul-Americana, coisa que ele não fez. O Valentim jogou a vaga na Sul-Americana fora e entregou de bandeja para o Fluminense. Foi isso que ele fez nas últimas rodadas, né? Então é um absurdo o Botafogo, o torcedor, além de se deparar com o Valentim renovando para 2020, ficando em 2020, cláusula de renovação automática para Diego Souza, Cícero, aí o Diego Souza vai embora, você tem que negociar com o empresário, botar um monte de jogador desse mesmo empresário no time, aí agora tem multa rescisória, então a gente vai cavucando e vai vendo um monte de coisa que a torcida nunca fica sabendo, que as pessoas escondem da torcida e são coisas absolutamente inaceitáveis para um clube que tá chegando aí a 1 bilhão de dívida, né, cara? Então é impressionante. Por isso que eu falo que o que falta no Botafogo não é dinheiro. Claro que o dinheiro falta, mas se você gere mal o pouco que você tem, você vai ficar devendo ainda mais. Então é isso, pessoal. Forte abraço, vamos ficando por aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações, me siga no Instagram Brown e Fogo, porque à noite tem live por lá. E aí depois a gente passa aqui pro YouTube. Atento aqui no YouTube e no Instagram também. Valeu? Fui!